Bom, vamos entender um pouquinho melhor essa definição então. Reflexão crítica dos valores. Quando você reflete criticamente sobre o certo e errado, 4 pontos são muito importantes. 4 pontos você vai acabar se deparando com eles, fazem parte dessa reflexão. O primeiro, talvez o mais importante de todos, é consciência de si e do outro. E aqui a palavrinha chave para a gente entender ética, que é o outro. Existem outras pessoas no mundo e é por isso que eu tenho que me preocupar com isso, com essa coisa chamada ética. Eu não vivo sozinho, existem outras pessoas. Eu preciso aprender, talvez seja um dos maiores desafios para a nossa inteligência, é enxergar o outro. Falta de inteligência faz com que eu não enxergue o outro e eu enxergue apenas os meus problemas, eu me torno uma pessoa egoísta, egocêntrica. Egocentrismo é quando o ego, né? Ego em latim quer dizer eu estou no centro, ou seja, estou no centro do mundo, os meus interesses estão no centro do mundo, não enxergo o interesse dos outros, não quero enxergar o interesse dos outros, só importa os meus interesses. E aí eu vou me tornando uma pessoa completamente insuportável, porque quanto mais egocêntrica uma pessoa é, mais insuportável ela é. Não é fácil viver ao lado de uma pessoa que não sabe ouvir não é fácil viver do lado de uma pessoa que só está pensando no seu lado. Percebe o quanto que isso é contraditório para viver em sociedade. Não dá para todo mundo ver apenas os seus interesses. Se cada um faz apenas o que é bom para si, o que agrada a si no primeiro momento, a gente vive numa guerra, a gente se destrói, a gente se mata. Porque o tempo todo o meu interesse está esbarrando no interesse do outro. Não tem como seria pouco inteligente eu dizer tudo que eu faço na minha vida não tem nada a ver com o outro. A maior parte do que você faz tem a ver com o outro, tem relação com o outro, tem impacto na vida dos outros. Né? Assim como o que os outros fazem tem impacto na sua vida. Né? Imagina quando você pensa no cenário político, né? Como que as pessoas de repente percebem que quando um cara, né, que está lá ganhando muito, roubando muito, ele está tirando do seu dinheiro. Minha vida é sofrida por causa de um outro que quer roubar, que quer ser corrupto, que quer aceitar suborno, né? Para cada suborno, quanta gente vai ganhar um salário baixo. Então é muito complicado quando eu penso apenas nos meus interesses, como se torna difícil. Por isso que eu falei para vocês, viver sem ética é muito mais difícil. Se as pessoas não me enxergam, elas me prejudicam. E se eu não enxergo os outros, eu prejudico os outros. E assim a gente começa a viver num grande inferno. Então, interessante numa situação é que eu possa parar, refletir, entender o interesse do outro. Pensar o interesse do outro, uma situação que envolve eu e outra pessoa, eu tenho que tentar casar os interesses, chegar numa solução que não seja um prejuízo nem para ele nem para mim. Chegar num momento em que seja bom para os dois. Não é o melhor para cada um individualmente, mas para os dois é melhor. E nós dois precisamos conviver em sociedade. Então, isso é enxergar o outro, não é só olhar ali com os olhos ou ter outra pessoa na minha frente. É saber, opa, essa outra pessoa tem interesses também. Essa pessoa não quer ser prejudicada, essa pessoa quer ser respeitada. Ela tem o mesmo valor que eu. Eu não posso achar que os outros valem mais do que eu, senão minha autoestima vai lá para baixo. Mas eu também não posso achar que eu sou melhor do que os outros, senão eu vou tratar os outros de uma forma como eu não gostaria de ser tratado. Então o outro tem o mesmo valor, ou seja, merece ser respeitado como eu quero, tem a dignidade que eu quero ter também. Eu não posso simplesmente agir prejudicando o outro para ter um benefício para mim. Não dá para viver em sociedade assim. Ou até dá, mas ela se torna cada vez mais difícil, mais complicada. Né? Então, primeiro ponto essencial é enxergar o outro. Saber que o outro existe, ele tem o mesmo valor que eu. Né? E que é isso que é necessário para a gente poder conviver. Se eu não enxergo isso, as coisas vão se tornando difíceis. A gente pode ver pela história humana, principalmente quando as pessoas criam uma noção de que muitas vezes da história você vai ver essa noção de, olha, o meu grupo, que eu faço parte, vale mais. Vale mais, então eu mereço mais. Eu quero ter privilégios. Não quero ser tratado como um igual. Eu quero privilégios, quero mais do que o outro. Por quê? Sei lá, porque eu tô aqui mais tempo, qualquer motivo ali que não tem sentido.
mas que me faz me sentir empoderado de uma forma muito negativa com o meu grupo diante de outros. Né? Então você tem na história ali, na Idade Moderna, a ideia do homem de sangue azul, né? Sangue azul seria aquela pessoa que é um nobre, ele é melhor do que os outros. Se ele é melhor do que os outros, ele merece mais que os outros. Então, se um nobre atropelar um plebeu com uma carruagem, matar esse plebeu com a carruagem, ele pode ainda processar o cara por ter sujado de sangue a sua carruagem. Por quê? Porque ele vale mais. Ele vale mais. Não tem essa noção de todos somos iguais. Então, você pega a Alemanha nazista no século passado, tanto que terror, né? Quantas pessoas ali são condenadas ali ao sofrimento, trabalho forçado, à morte. E não foram só judeus, uma série de pessoas. Você criou ali na Alemanha nazista aquela péssima ideia do cidadão de bem, né? O cidadão de bem seria aquele cara que é correto, que faz o bem para a sociedade. Quem que é esse cara? É o homem branco, católico, heterossexual, que quer, por pensamento político de extrema direita, que não é cigano, sabe, dentre outras características, começa a colocar uma série de grupos ali como pessoas que são problema para a sociedade. Se são problemas para a sociedade, a gente pode eliminá-las. Então eu mato ali um judeu, por quê? Porque ele tem a religião que não é a minha, ele vale menos do que eu, ele não é uma outra pessoa, não merece a vida. Então eu apoio que se mate esse tipo de pessoa, que se torture, que se trate da pior forma possível, né? É péssimo quando o outro, por ser diferente de mim, eu acho que ele tem menos valor do que eu. Né? É por isso que o preconceito é algo que sempre surge da ignorância. O preconceito necessariamente está ligado à ignorância. A ignorância que não me faz perceber que o outro ele é igual a mim. Ele tem o mesmo valor do que eu. Né? Então esse é o primeiro ponto essencial para quando se reflete criticamente, né? Perceber a existência do outro. Viver em sociedade é saber perceber a existência do outro. Segundo ponto essencial para a existência do sujeito ético é a responsabilidade. Responsabilidade é a capacidade de perceber, pensar as consequências dos meus atos antes de agir. Percebendo as consequências dos meus atos, pensando as consequências possíveis de cada ação minha, eu sou obrigado a assumi-las também. Eu escolhi, fui livre para escolher. Se eu fui um agente livre, as consequências que vêm daquilo são responsabilidade minha também. Então, uma pessoa irresponsável, ela não pensa antes de agir, age por impulso, muitas vezes, e quando vê as consequências, ela não quer saber dessas consequências, né? E vira o famoso Homer Simpson, né? Que vai ensinar para o filho o quê? Olha, as 3 coisas mais importantes para se dizer na vida. Quando eu cheguei já estava assim, não é culpa minha, não fui eu, né? Coisas do tipo, e não é muito interessante você fugir daquilo que você escolheu, né? Saber escolher é importante. Saber pensar antes de escolher e assumir aquilo que você escolheu. Terceiro ponto, vontade acima do desejo. Vontade, desejo, presta bem atenção nessas palavrinhas também, porque são palavras ali que são usadas em diversos sentidos, às vezes como se fosse uma equivalente à outra. Mas vontade aqui no sentido de força de vontade. Ou seja, aquela força que eu tenho para fazer algo que é difícil para mim. Quero ser jogador de futebol e é difícil treinar horas por dia, mas vou fazer isso porque esse esforço vai me levar a algo que eu quero, essa força de vontade. É o que eu escolho e me esforço. O desejo não é uma escolha minha, é algo que eu sinto que surge em mim e que me manda, me força, parece, fazer algo e me diz que aquilo vai me dar prazer. Esse desejo está ligado ao nosso inconsciente primitivo, está ligado à nossa sobrevivência, né? Então a maior parte do que esses desejos querem é sobrevivência minha, da espécie, né? E não são coisas ruins, muito pelo contrário, se estão garantindo minha sobrevivência, elas são muito boas, né? Por mais que sejam irracionais, elas são boas.